Apocalipse. Uma simples interpretação. Parte 1. Introdução. A visão de Patmos e a chave da profecia. Querido leitor, é com reverência que nos aproximamos do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Nossa jornada começa na ilha de Patmos, um lugar de exílio e sofrimento, onde o apóstolo João foi banido por fidelidade ao testemunho do Senhor. É sob a tirania do imperador Domiciano, que reinou de 81 a 96 d.C., e por volta do ano 95 d.C., que João recebe as visões que mudariam o curso da história e da teologia. Nossa interpretação se baseia na compreensão de que os 7 selos foram abertos naquele contexto, no momento em que Jesus, o Cordeiro que triunfou, iniciou a execução do plano divino na história humana. A visão dos selos não é de eventos inteiramente futuros, é a revelação da soberania de Cristo sobre os séculos que se seguiriam, começando no tempo de João. Ou seja, Jesus abriu os 4 primeiros selos e saíram os 4 cavaleiros a cumprir suas missões desde então. Explicarei isso tudo em detalhes aqui nesse audiolivro. O clímax da visão se dá quando João vê um livro selado na mão daquele que se assenta no trono. Este livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos, continha o mapa profético da história e os juízos que sobreviriam à humanidade. A cena é de angústia. João chorou amargamente, pois, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Apocalipse 5, 3. Naquele momento, todo o universo parecia reter a respiração, ciente de que o destino da criação jazia nas páginas seladas. Não havia criatura, anjo, nem arcanjo, digno de desatar o mistério. Foi então que um dos anciãos o consolou, anunciando que havia vencido. Aquele que era o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro imolado, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5, 5. Com a ascensão de Jesus ao céu, e o consequente domínio de sua autoridade, a abertura dos selos na visão de João significou o início da execução do plano divino na história humana. Os selos não representavam, portanto, eventos distantes no futuro. Eles eram o desdobrar da história que se iniciava naquele momento, no período de perseguições de Domiciano, e que seguiria até a volta de Cristo. A cada selo aberto, um acontecimento se desencadeava, e João recebia vislumbres proféticos das consequências, guiado por uma das criaturas viventes, provavelmente um querubim ou serafim. Capítulo 1. O primeiro selo, a paz e a preservação. O plano de Jesus para a história da Igreja e de Israel, em meio às perseguições, começa com uma poderosa intervenção divina. Ao abrir o primeiro selo, Apocalipse 6, 1 e 2, João ouve o clamor do primeiro ser vivente: vem. Em seguida, surge a primeira manifestação do juízo divino na história da terra. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer, distinguindo o cavaleiro do cordeiro. É necessário que o leitor atento compreenda uma distinção crucial. O cavaleiro que surge após a abertura do primeiro selo não é Jesus Cristo. Em assuntos de fé, nós não podemos agir como o apóstolo que, em sua reverência, quis se prostrar e adorar o anjo que lhe mostrava as visões. Apocalipse 22, 9. A adoração e a glória são reservadas somente ao Criador. O céu é cheio de criaturas de beleza e glória extrema, mas se prostrar diante de qualquer uma delas é um erro fatal. Lembremos-nos de que Satanás, para enganar, pode se transfigurar em anjo de luz, segundo aos Coríntios 11, 14, o que prova a existência de criaturas gloriosas que não são Deus. A Bíblia, quando se refere a Jesus, é explícita. Por isso, a ausência de sua identificação aqui indica que se trata de um agente e não do soberano. A identidade do soberano. Jesus é o cordeiro que está no céu abrindo o selo. O cavaleiro é um agente enviado, que recebe autoridade, coroa de vencedor, o que o diferencia do soberano. O tipo de coroa. O cavaleiro recebe a coroa de vencedor, Stéphanos. Em contraste, a descrição de Jesus glorificado no início de Apocalipse e em sua volta triunfal não menciona este tipo de coroa. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O exemplo dos agentes. Deus envia anjos gloriosos para intervir, como o arcanjo Miguel, o protetor de Israel. Daniel 10, 13 e 21. Jesus afirmou que, se quisesse, o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para o socorrer. Mateus 26, 53. Por tudo isso,
O cavaleiro do cavalo branco, que traz o arco sem flechas, símbolo de vitória diplomática e preservação, é um emissário que atua em nome da soberania de Cristo. Ele é o protetor enviado para garantir que o Evangelho e o povo de Deus subsistam em meio aos juízos subsequentes. O cavaleiro do cavalo branco atua desde aquela época, garantindo a sobrevivência de Israel e o crescimento da igreja. Tão intensa foi sua atuação que o próprio império que tentava destruir o Evangelho tornou-se, por fim, o maior propagador da mensagem. A dispersão necessária e o chamado à unidade. Este domínio perdurou até que Deus, buscando a pluralidade na propagação do Evangelho, permitiu a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517. A Reforma, é preciso entender, não foi uma revolta contra a Igreja, mas um movimento necessário para que o Evangelho pudesse ser pregado de formas diversas. A Igreja foi dividida, cumprindo um princípio que Deus já havia estabelecido na história humana: o exemplo de Jerusalém. No início da igreja primitiva, todos queriam ficar em Jerusalém, reproduzindo o costume de Israel de ter um templo central. Contudo, a ordem de Cristo era: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A vontade de Deus só foi executada através da perseguição, que forçou a dispersão e o cumprimento da determinação de pregar em todos os lugares. O ser humano tem o costume de se acomodar no conforto, e Deus age para cumprir seu propósito global. O exemplo da Torre de Babel. Séculos antes, quando a humanidade falava uma só língua e se pôs a construir uma gigantesca torre, isso desagradou a Deus. Ele enviou a confusão das línguas, Gênesis 11, 7, para que a humanidade cumprisse a determinação de povoar e espalhar-se pela terra. Se somos pecadores, todos nós, independente de religião ou igreja, devemos nos olhar com um olhar de igualdade. Se não somos capazes de amar quem não pensa como nós pensamos, como poderemos amar a Deus e a seu Filho, Jesus Cristo? Um protestante e um católico, e vice-versa, devem entender que são iguais perante Deus, pecadores carentes da graça de Jesus Cristo para ser salvo. Cada um deve se preocupar em ler a Bíblia e acertar o seu caminho. Porém, a lei não salva ninguém, o que salva é a fé, e esta se evidencia na caridade. Se somos cristãos e não nos unimos, como vamos influenciar quem odeia a Deus e a nós mesmos? É tempo de deixar os preconceitos de lado e cumprir a ordem de Jesus de nos amar como Ele nos amou. João 13, 34. Ele é o elo que nos une e é em Ele que devemos nos firmar. Perguntas para meditação. Quem é o único digno de abrir o livro selado do Apocalipse e qual referência bíblica comprova isso? Resposta. O único digno é Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu, conforme descrito em Apocalipse 5, 5. Qual a argumentação bíblica que sustenta a interpretação de que o cavaleiro do cavalo branco não é Jesus Cristo? Resposta. O cavaleiro recebe a coroa de vencedor, Estéfanos, e é um agente enviado, enquanto Jesus é o Cordeiro soberano que abre o selo, e a Bíblia não o identifica como Jesus, reservando esta identificação para suas aparições finais, Apocalipse 19. Qual a atitude que Jesus afirmou que o cristão deve ter para com o próximo? Resposta. A ordem de Jesus é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. João 13, 34. Qual a afirmação fundamental que deve unir todos os cristãos, independente de sua denominação? Resposta. A afirmação fundamental é que Jesus Cristo é o único Salvador que morreu por nossos pecados e Ele é o elo que nos une. Qual o princípio de Deus evidenciado na Torre de Babel que explica por que a perseguição e a reforma foram necessárias para a igreja? O princípio de que Deus age para forçar a dispersão e impedir a acomodação, garantindo que sua ordem de povoar e pregar o evangelho por toda a terra seja cumprida. Gênesis 11, 7. Qual a advertência de Jesus aos seus discípulos que comprova a possibilidade de Deus enviar agentes no mundo? Resposta. Jesus disse que, se quisesse, o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para o socorrer. Mateus 26, 53. Qual o manual que, se estudado, garante ao cristão que ele não será desviado por dogmas e ensinos controversos? A Bíblia Sagrada. Capítulo 2. O segundo selo. A paz retirada da terra. Traz a manifestação da preservação e a paz de Deus na terra, simbolizadas pelo cavaleiro branco, o Cordeiro nos conduz ao segundo juízo. O Senhor, que é a paz mesma, permite que o mundo que o rejeita experimente as consequências de sua própria escolha. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, o apóstolo João ouviu o segundo ser vivente, uma das criaturas celestiais, clamar: Vem! Apocalipse 6:3.
Jesus, em sua autoridade, abre o selo, e o ser vivente chama o vidente de Patmos para contemplar o desenvolvimento desta nova etapa do juízo. A visão se concretiza em Apocalipse 6:4. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho, o sangue da rebelião e a grande espada. O color vermelho do cavalo simboliza o sangue, o derramamento de vida, a guerra e a violência que se instauram na história humana. O cavaleiro é investido com a autoridade de tirar a paz da terra. A paz é retirada para que o próprio homem, em seu estado natural de rebelião contra Deus, possa executar a sentença contra si mesmo. O resultado é a desumanização em sua forma mais cruel, e que se matassem uns aos outros. A grande espada que lhe é dada é o símbolo incontestável da luta, da batalha e da discórdia que o próprio homem constrói. Este cavaleiro atua desde o princípio da era cristã, e a história da humanidade é uma narrativa constante de guerras, conflitos e falta de paz, confirmando que este juízo se manifesta continuamente. A ilusão da paz mundana. O Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro príncipe da paz, Isaías 9:6, havia prometido aos seus seguidores uma paz que o mundo não conhece. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. O mundo persiste em buscar uma paz ilusória, baseada na riqueza e no conforto. Uma mentira que se desmorona. Muitos buscam refúgio em vícios, bebidas, drogas, sexo e perversão, deixando o coração vazio. Jesus foi claro ao advertir-nos: no mundo tereis aflição. João 16:33. A fé não é um passaporte para uma vida sem problemas, mas uma garantia de uma paz interior que suporta a tempestade. O apóstolo Paulo, por exemplo, demonstrou esta paz superior. Sei passar falta e sei também viver na abundância. Em todo e por todo estou ensinado, assim para estar saciado, como para ter fome, assim para ter abundância, como para padecer necessidade. Filipenses 4:12. Paulo, para não ser gravoso, trabalhava honestamente fazendo tendas. Atos 18:1 e 3. Jesus Cristo é o único Filho de Deus e a via exclusiva para a salvação. Ele nos convoca a uma escolha radical e a um caminho de renúncia. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7:13 e 14. A paz retirada da terra é, em essência, a manifestação da consequência de viver sem Cristo. Perguntas de meditação. Qual o simbolismo do cavalo do segundo selo, o vermelho? Resposta. O vermelho simboliza o derramamento de sangue, a guerra e a violência. Qual o juízo dado a este cavaleiro e qual a consequência principal de sua atuação na terra? Resposta. O juízo é o permisso para que ele tire a paz da terra. A consequência principal é que os homens se matassem uns aos outros. Qual a diferença fundamental entre a paz de Cristo e a paz que o mundo oferece, e em que passagem de seu ensino Jesus fala da sua paz? Resposta. A paz do mundo é baseada em condições externas, enquanto a paz de Cristo é interior e inquebrantável. Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. O que ensinou o apóstolo Paulo sobre o contentamento em meio às circunstâncias da vida, e onde se encontra esse ensino? Resposta. Paulo ensinou que aprendeu a viver contente em toda a circunstância, na abundância ou na necessidade. Filipenses 4:12. Qual a advertência de Jesus sobre os dois caminhos que a humanidade pode escolher e aonde leva cada um? Jesus advertiu sobre a porta larga e o caminho espaçoso que levam à perdição, e a porta estreita e o caminho apertado que levam à vida. Mateus 7:13 e 14. Qual apóstolo é usado como exemplo de servo que não dependia da igreja para o seu sustento? E qual era a sua profissão? O apóstolo Paulo, cuja profissão era fazer tendas, segundo Atos 18:1 e 3. Qual a advertência de Jesus sobre a realidade de vida de quem o segue neste mundo? Jesus advertiu: no mundo tereis aflição. Capítulo 3. O terceiro selo, a crise, o azeite e o vinho. Ao abrir o terceiro selo, o cordeiro revela a chegada do cavaleiro no cavalo preto, que anuncia o luto da escassez. A visão nos é dada em Apocalipse 6:5. Eis aqui um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão.
A balança, nas mãos deste cavaleiro de juízo, se converte no símbolo da medição severa, da escassez forçada e da crise que taxa a vida. Ele é o agente divino que manifesta as crises econômicas que assolam as nações, quando a corrupção e a ganância se tornam a bússola dos governos. A sentença é audível: 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. A escassez e o salário de 1 dia. O denário representava o salário de 1 dia inteiro de trabalho. A medida de trigo era a porção mínima necessária para o sustento de uma só pessoa por 1 dia. O juízo é a condenação à sobrevivência pura. O trabalhador, tras 1 dia de esforço, apenas conseguiria comprar o alimento básico para si mesmo. Este cenário profético se reflete em nossa história. Um mundo onde o homem trabalha para pagar o que come. A prosperidade verdadeira pertence à nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, 12. A libertação da escassez está prometida àqueles que se arrependerem e seguirem ao único que declarou: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14, 6. O limite do juízo: o azeite e o vinho inegociáveis. O cavaleiro não tem permissão para danificar 2 coisas sagradas: o azeite e o vinho. O azeite, a unção de Deus. O azeite representa a unção e a presença do Espírito Santo. A unção não pode ser tasada nem comprada com dinheiro. O preço é a sinceridade, o jejum, a oração e a busca constante da palavra de Deus. O servo é provado com um espinho na carne, segundo aos Coríntios 12, 7 ao 10, para não se engrandecer, pois a glória pertence somente a Deus. O vinho, a comunhão e o sangue de Cristo. O vinho representa a comunhão e a purificação dos pecados pelo sangue de Cristo. O perdão é um dom gratuito e impossível de comprar. Recordemos a Simão, o mago. Atos 8, 9 ao 24. Ele ofereceu dinheiro a Pedro e João para obter a autoridade do Espírito Santo. Pedro repreendeu, pois o dom de Deus não se vende. O apóstolo Pedro já advertia sobre os falsos mestres que, por avareza, farão um negócio de vós com palavras fingidas, sobre os quais a condenação já de longo tempo não se tarda e a sua perdição não dorme. 2 de Pedro 2, 3. Estes ouvirão a temida palavra: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Perguntas para meditação. Qual a função simbólica da balança na mão do cavaleiro do cavalo preto e qual a consequência do juízo que traz? Resposta: a balança simboliza a medição severa e a escassez representando o juízo das crises econômicas. A consequência é que a corrupção e a ganância dos governos resultam no sofrimento e na dificuldade de subsistência do povo. Qual o significado prático da sentença 1 medida de trigo por 1 denário? Resposta: o denário era o salário de 1 dia de trabalho. A sentença significa que 1 dia inteiro de trabalho apenas seria suficiente para comprar o alimento básico para uma pessoa, o que sublinha a escassez extrema. Qual salmo e versículo afirma que a verdadeira prosperidade está ligada à nação que tem o Senhor como seu Deus? Resposta: Salmos 33, 12, que diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que o azeite representa e qual o preço real para buscar este dom? Resposta: o azeite representa a unção do Espírito Santo. Não pode ser comprado com dinheiro se não buscado com sinceridade, jejum, oração e dedicação à palavra de Deus. O que o vinho simboliza na limitação dada ao cavaleiro preto e por que é inegociável? Resposta: o vinho simboliza a comunhão e a purificação dos pecados pelo sangue de Cristo. O perdão é um dom gratuito. Que personagem bíblico quis comprar o poder de Deus com dinheiro e que livro bíblico o registra? Resposta: Simão o mago, registrado em Atos 8, 9 ao 24. Qual a forte advertência do apóstolo Pedro contra aqueles que usam o evangelho para ganho financeiro? Resposta: Pedro advertiu que, movidos por avareza, fariam negócio dos servos de Deus e que sua condenação não tardaria. 2 de Pedro 2, 3. Capítulo 4. O quarto selo. O triunfo da morte e a justiça retributiva. Ao abrir o quarto selo, o Cordeiro revela um juízo de magnitude apavorante. João ouve a voz do quarto ser vivente clamar: Vem! Apocalipse 6, 7. E a visão se manifesta com a cor da decadência e da doença. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia,
e foi-lhes dado poder para matar com a espada, e com a fome, e com a mortandade, e com as feras da terra, sobre a quarta parte da terra. Apocalipse 6, 8. O cavaleiro da morte e o inferno, ou Hades, que o segue, são a manifestação do juízo final sobre a carne e a alma do homem que escolheu a iniquidade. O poder que lhes foi dado é assustadoramente amplo, afetando a quarta parte da terra e utilizando 4 instrumentos de destruição: a espada, guerra, a fome, escassez, a mortandade, pestilências e doenças, e as feras da terra. A justiça que não tarda. Este cavaleiro, atuante desde o início da era da Igreja, retrata a realidade em que, quando a humanidade se entrega ao paganismo e à maldade, a justiça de Deus age. O homem, em sua tolice, pensa que pode praticar o mal e permanecer impune. No entanto, a lei universal de semeadura e colheita está sempre em vigor. Como o apóstolo Paulo nos ensinou, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. O Senhor é justo. Ele não aplica a maldade, mas a devida recompensa pela prática do mal. A vingança, o acerto de contas, pertence a Ele. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19, Hebreus 10, 30. Ao permitir que a morte e o inferno hajam, Deus está apenas dando a colheita que a humanidade, em sua rebelião, escolheu semear. O mistério da morte e o perdão ilimitado. Ninguém é inocente. Ninguém pode atirar a primeira pedra. Quando trouxeram a mulher adúltera para ser condenada, Jesus nos deu a lição eterna da nossa igualdade diante do pecado. Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8, 7. Isto significa que, por mais que você se sinta um pecador, você não está excluído do perdão. Todos somos perdoados, se houver arrependimento. A única exceção que o Senhor fez foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31, que é a rejeição consciente e final do único meio pelo qual o homem pode ser levado ao arrependimento. Portanto, mesmo que você esteja à beira da morte, como ladrão na cruz, Lucas 23, 39 ao 43, ainda há esperança. Clame com a fé do ladrão: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43, é a prova de que a salvação está disponível até o último suspiro. Ele é o nosso elo, a nossa única justiça e o nosso único refúgio. O cavaleiro da morte e do inferno já está atuante desde o princípio da era da Igreja, mas aqueles que estão escondidos no sangue de Jesus não temem o seu poder. Perguntas para a meditação. 1. Qual o nome do cavaleiro do cavalo amarelo, e o que o segue inseparavelmente? Resposta: o nome do cavaleiro é Morte, e o que o segue é o Inferno, ou Hades. 2. Quais são os 4 instrumentos de destruição dados a este cavaleiro sobre a quarta parte da terra, e quais tragédias históricas exemplificam a mortandade? Resposta: os instrumentos são espada, guerra, fome, mortandade, pestilências, doenças e as feras da terra. A peste negra e a gripe espanhola são exemplos de mortandade. 3. Qual lei universal rege o juízo de Deus sobre a iniquidade humana, e onde o apóstolo Paulo a mencionou? Resposta: a lei da semeadura e colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está em Gálatas 6, 7. 4. Qual a perspectiva de Jesus sobre vivos e mortos que deve nos confortar diante da morte, e onde essa afirmação está registrada? Resposta: Jesus afirmou que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem, conforme Lucas 20, 38. 5. Qual o ensinamento de Jesus sobre o pecado que deve impedir qualquer cristão de julgar o próximo, e em que contexto ele foi dado? Resposta: diante da mulher adúltera, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8, 7. 6. Qual a única exceção que Jesus citou para o perdão dos pecados, e o que ela representa? Resposta: a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31, que representa a rejeição final e deliberada da única via de perdão e salvação. 7. Qual o exemplo bíblico de um pecador que obteve a salvação no último instante, e qual a promessa imediata que Jesus lhe fez? Resposta: o ladrão da cruz, a quem Jesus prometeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Capítulo 5. O quinto selo. O clamor dos mártires e o consolo da vestidura branca. Ao abrir o quinto selo, o Cordeiro nos revela, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Apocalipse 6, 9. Aqueles que foram martirizados por amor a Jesus estão em um lugar de profunda honra, debaixo do altar.
O martírio é a consequência inevitável da escolha radical por Cristo. O Senhor já havia nos advertido: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João 15:20. Contudo, o sofrimento por amor a Cristo deve ser motivo de regozijo, como nos ensinou o apóstolo Pedro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. 1 de Pedro 4,16. O clamor por justiça e a grande espera. De debaixo do altar, as almas clamam em grande voz, demandando a intervenção final do soberano. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. Este clamor é o grito pela justiça divina, pois a vingança pertence somente a Deus. Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Hebreus 10:30. A resposta de Deus é de consolo e de definição profética. A cada um deles é dada uma vestidura branca, símbolo de pureza e vitória. E lhes é dito que repousassem, ainda por um pouco tempo. O detalhe da profecia é crucial. Lhes foi ordenado que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Apocalipse 6:11. Isto prova que a perseguição e o martírio por Cristo continuariam por um bom tempo, ao longo de toda a história da Igreja, até os dias da volta de Jesus, quando o número dos fiéis que selarão seu testemunho com o sangue estará completo. O verdadeiro cristão, que reconhece sua vida de pecado, é o alvo do ódio do mundo. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé. Não se deve criar alarmismo, mas estudar a palavra que basta para instruir. Quem ignora as advertências se faz responsável, pois está alertado. A nossa esperança está na certeza de que Jesus vai voltar. Que a nossa atitude seja como a de Estevão, que enquanto era apedrejado e via o Senhor Jesus, clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Demonstrando a glória e o perdão que só vem de quem tem a vida escondida em Cristo. Perguntas para meditação. 1. Onde João viu as almas dos mártires e o que significa o local debaixo do altar? Resposta. João viu as almas debaixo do altar, um lugar de honra na presença de Deus, reservado àqueles que sacrificaram suas vidas por seu nome. Apocalipse 6:9. 2. Qual o clamor das almas e a que lei divina o clamor se refere? Resposta. Eles clamam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Este clamor é o grito pela justiça divina, pois a vingança pertence somente a Deus. Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Hebreus 10:30. 3. Qual a instrução de tempo crucial dada às almas debaixo do altar e o que isso prova sobre a perseguição? Resposta. Lhes foi dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos. Isso prova que a perseguição e o martírio por Cristo continuariam por um longo período, ao longo de toda a história da Igreja. 4. Qual a atitude dos apóstolos, após serem açoitados, deve servir de exemplo ao cristão perseguido? Resposta. Os apóstolos retiraram-se alegres, porque foram julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5:41. 5. Qual o risco que corre aquele que se recusa a ler a Bíblia e conferir os ensinamentos que ouve? Resposta. Torna-se um alvo fácil, ou presa fácil, daqueles que torcem a palavra e o enganam, pois a Bíblia é o único manual de instrução completo. 6. Qual a advertência de Jesus sobre a perseguição que deve nos trazer conforto e onde ela está registrada? Resposta. Jesus disse: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5:11. 7. Qual a atitude do mártir Estevão, ao ser apedrejado, que deve ser o nosso modelo diante dos inimigos da fé? Resposta. Estevão, com o céu aberto, clamou ao Senhor: Não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Demonstrando amor e perdão em vez de vingança. Capítulo 6. O sexto selo. O grande abalo final e a ira do Cordeiro. O sexto selo é o ponto de inflexão que aponta inequivocamente para o futuro, para o tempo determinado por Deus. Embora o selo tenha sido aberto na visão de João, seu conteúdo é o prenúncio dos eventos que precederão o dia do Senhor. A abertura deste selo é um ato de soberania do Cordeiro, uma declaração de que tudo o que vai acontecer já está decretado e nada pode impedir o seu cumprimento. O evento é de escala cósmica e abala os fundamentos da criação. O apóstolo João testemunha: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra,
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. O caos cósmico e o dia da ira. A descrição é de um caos sem precedentes. Não se trata de um pequeno abalo local, mas de um grande terremoto que sacode a Terra em suas bases. As luzes celestiais se apagam e se corrompem. O sol se torna negro como saco de crina, silício, um tecido de luto e penitência. E a lua se torna vermelha como sangue, e as estrelas caem. A própria estrutura do universo visível se desfaz, pois o céu retirou-se como um livro que se enrola, e toda a topografia terrena é alterada, com todos os montes e ilhas sendo removidos dos seus lugares. Este evento é de tamanha magnitude que não pode ser interpretado como um juízo histórico passado. É o sinal visível e futuro do fim de uma era. O medo da presença de Deus. A reação da humanidade neste grande dia é a prova final de que este é o juízo do Deus vivo que se manifesta sobre todas as classes sociais. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse 6, de 15 ao 17. Aterrorizados, os homens, desde os reis da terra até o todo o servo, buscam o esconderijo mais desesperado. Eles clamam para que as montanhas e os rochedos caiam sobre eles. Eles reconhecem o que está acontecendo. Chegou o grande dia da ira deles, a ira daquele que se assenta no trono e a ira do Cordeiro. O dia do juízo é o dia da justiça de Jesus. Ele é o Cordeiro que morreu em nosso lugar, e portanto é o único digno de julgar o mundo. O lamento final: quem poderá subsistir? É a confissão universal de que ninguém, por mérito próprio, pode se sustentar diante da santidade de Deus, reconhecendo a inevitabilidade do pagamento pelo pecado, conforme a lei imutável da semeadura e colheita. Gálatas 6, 7. Perguntas para meditação. Qual o principal evento físico que marca a abertura do sexto selo e de que forma ele afeta a Terra? Resposta: houve um grande terremoto. Ele abala a Terra em suas bases, fazendo com que todos os montes e ilhas fossem removidos dos seus lugares. Quais são os 3 fenômenos celestiais que acontecem imediatamente após o abalo da Terra? Resposta: o Sol se tornou negro como saco de crina, silício, a Lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas caíram sobre a Terra. Qual a atitude da humanidade desde os reis da Terra até os escravos diante dos eventos do sexto selo? Resposta: eles se esconderam nas cavernas e nos rochedos das montanhas, clamando para que caíssem sobre eles. Quais são os 2 agentes divinos que manifestam a ira no dia do juízo? Resposta: a ira é daquele que está sentado no trono, Deus Pai, e da ira do Cordeiro, Jesus Cristo. O que significa a expressão: o céu retirou-se como um livro que se enrola? Resposta: significa que a estrutura e o firmamento do mundo visível se desfazem, indicando a magnitude cósmica e irreversibilidade dos eventos finais. Qual a confissão implícita no lamento: quem poderá subsistir? Resposta: é a confissão universal de que ninguém pode se sustentar por sua própria justiça diante da santidade de Deus, reconhecendo a inevitabilidade do juízo. Em qual livro bíblico e qual referência está registrada a lei universal da justiça que garante que Deus retribuirá o mal? Resposta: a lei, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, está registrada em Hebreus 10, 30. Capítulo 7. O sétimo selo. O silêncio no céu e a preparação para as trombetas. Com a conclusão dos juízos elementares e a revelação da glória dos mártires, o Cordeiro de Deus, em sua soberana autoridade, abre o último selo do livro. A expectativa deste momento é de tal magnitude que a própria liturgia celestial se detém, e a visão de João nos revela. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Apocalipse 8, 1. O silêncio no céu é a pausa dramática que demarca o início da próxima série de juízos a serem derramados sobre a humanidade. É o prenúncio de que a misericórdia que se estendeu sobre a terra durante os juízos anteriores está a ponto de cessar, dando lugar à total manifestação da justiça divina.
Este silêncio é a preparação para o momento em que os anjos, designados para o ministério das punições, farão soar as 7 trombetas. O 7º selo como marco de transição. Este selo, embora aberto, não desencadeia imediatamente uma catástrofe visível na Terra, mas sim uma preparação celestial. É nesse momento que, conforme detalhamos em nosso livro, Milênio, o consumar da nova aliança, ocorre o assinalamento dos 144.000. Estes não são meramente os judeus de hoje, mas um remanescente escolhido por Deus que não tem a boca contaminada por engano e que será separado para reinar com Cristo durante o milênio. É importante frisar que o modus operandi de Deus sempre preza pela integridade. Se, no deserto, ele condenou a morrer aqueles com mais de 20 anos que se rebelaram contra Moisés, hoje ele não escolheria para o seu reino aqueles judeus mais velhos que ativamente rejeitam Jesus. Os escolhidos para serem livres de engano, Apocalipse 14, 5, serão aqueles que genuinamente se converterem e terão seus corações purificados. O 7º selo, portanto, demarca o fim da revelação das grandes forças históricas, os 4 cavaleiros e o clamor dos mártires, e o início da manifestação dos juízos finais, que serão detalhados com o soar das trombetas. A busca pela verdade e o caminho do conhecimento. Querido leitor, o estudo do Apocalipse é complexo e exige paciência e dedicação. Não se deixe levar pelo sensacionalismo ou por aqueles que espiritualizam a profecia para criar alarde. Nossa missão, neste livro, é mostrar a verdade que está escrita. Rejeite a opinião que não é fundamentada nas Escrituras. O apóstolo Paulo elogiou os irmãos de Bereia porque eles receberam a palavra de toda a avidez, examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17, 11. Ouça tudo, retenha o que é bom, conforme as Escrituras, 1 aos Tessalonicenses 5, 21. E ore para que Deus ilumine seu entendimento. Os selos já foram abertos. As consequências virão no devido tempo, e nada pode impedi-las. O que importa é que Jesus vai voltar, e a Bíblia vai se cumprir. Que cada um se examine, viva longe do pecado, da imoralidade e da idolatria, que é também a ganância, a avareza, o orgulho e a soberba. Agradecemos a sua paciência e a sua dedicação em nos acompanhar até aqui. Que Deus o abençoe em sua jornada. Fim da parte 1. Os 7 selos. Perguntas para meditação. Qual o fenômeno que acontece imediatamente após a abertura do 7º selo? Cite a referência bíblica. Resposta. Fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 8, 1. Qual a importância e significado teológico do silêncio que ocorre no céu? Resposta. O silêncio demarca a pausa dramática e a preparação para a próxima série de juízos, as trombetas, indicando que a misericórdia está se retirando para dar lugar à manifestação da justiça. Qual o grupo que se presume ser assinalado neste período de transição do 7º selo? Resposta. Os 144.000, que são um remanescente escolhido por Deus, que não tenham a boca contaminada por engano. Onde o apóstolo Paulo aconselhou que a palavra de Deus deve ser pregada e com que atitude? Resposta. Paulo instruiu para que pregássemos a palavra a tempo e fora de tempo, com toda paciência e ensino. 2 Timóteo 4, 2. Qual a atitude dos cristãos de Bereia que serve de exemplo para o leitor, e onde ela está registrada? Resposta. Eles examinavam a cada dia nas Escrituras tudo o que era falado, sem aceitar nada que não fosse confirmado pela palavra. Atos 17, 11. O que o apóstolo Paulo instruiu sobre como o cristão deve lidar com os ensinamentos que ouve? Resposta. Ele instruiu: examinai tudo, retende o que é bom. 1 aos Tessalonicenses 5, 21. Qual a advertência bíblica para aqueles que, apesar de serem ensinadores da palavra, agem com negligência ou desonestidade? Resposta. A Bíblia adverte que quem ensina será julgado com maior rigor. Tiago 3, 1. Nota de encerramento da parte 1. Amado leitor, a sua jornada de conhecimento não pode parar aqui. A palavra que compartilhamos não é de autoria humana, mas do Senhor. A Ele, e somente a Ele, toda honra e toda glória. De graça recebemos esta revelação, e de graça ela está aqui. Convidamos você a compartilhar este conteúdo para que a verdade possa edificar muitas vidas. Se você for abençoado e deseja aprofundar seu entendimento profético, inscreva-se no canal Guardião da Profecia, pois outros estudos detalhados e livros semelhantes a este serão publicados. Que cultivemos o amor cada dia mais uns pelos outros, cumprindo o mandamento de Jesus que disse: um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros os ameis. João 13, 34. Seu irmão em Cristo, Eliseu Moraes, como todos nós devemos ser, guardiões da profecia, pois a profecia vai se cumprir. Fim da parte 1, os 7 selos.